E já estamos de volta agora para falar sobre atividade física para um público que acho que é bem difícil se trabalhar. Estou recebendo aqui Ivan Oliveira, personal. Tudo bom, Ivan? Tudo bem. É difícil adolescente? A gente recebeu muitas dúvidas de pais preocupados com seus filhos, que eles estão muitos querendo ficar bombados, querendo ficar sarados, né? Todo mundo querendo ir para a academia cada vez mais cedo. É um público que tem que ter um olhar especial. É um público que a gente tem que ter um cuidado, né? Até porque as mídias sociais hoje estão muito abertas e principalmente para eles, né? Eles têm muito acesso a isso. E nem tudo que é divulgado nas mídias sociais é realmente plausível à idade, né? Ou à condição física, né? Desse adolescente que está ali navegando e buscando informação. E a gente precisa sim ter um cuidado mais específico, né? Saber em que nível de condicionamento ele está, saber em que nível de maturação esse adolescente se encontra, para aí sim poder guiar o treino dele. Geralmente eles começam, né? O esporte entra na vida da gente na infância ainda, seja na escolinha de natação, de judô, de futebol. Mas quando eles chegam nessa parte aí, na adolescência, 11, 12 anos, aí querem ir para a academia fazer musculação. Pode, Ivan, ou não? Então, pode. Se esse adolescente já tiver uma vivência prévia de esportes, como você falou, ele vai ter um leque de repertório motor maior. E aí vai ser melhor para ele, né, se encaixar nessa modalidade nova que é a musculação. A partir do momento em que ele não tem uma vivência anterior, e a musculação vai ser a porta de entrada dele nos exercícios físicos, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente precisa preparar, né, esse corpo para receber o estímulo, né, do trabalho resistido, que a gente chama que é a musculação. Mas além do trabalho resistido, ele precisa ter outras vivências, né? Nessa fase, na adolescência, é bom que se tenha, caso ele não tenha tido antes, como eu falei, que ele tenha outras vivências, né? Agilizar esse processo de ganho motor, né, de repertório motor é importante para que futuramente ele seja um adulto sem problemas. E assim, quando começa desde cedo, né, se torna um hábito, é mais fácil, né? Se torna um hábito. Eu digo muito que os pais têm essa responsabilidade de estimularem aí os filhos desde a pequena infância, já coloca aí no esporte. Se torna hábito e é legal que os pais incentivem, né? E pratiquem também, né? A gente estava conversando aqui, a gente se depara com alunos, alunas, e que por não ter com quem deixar os filhos, acabam levando os filhos ao local da prática de esporte deles, né? Seja qual for o exercício. Com o tempo, a criança ela vai entendendo, o adolescente ela vai entendendo que o pai faz, né? Que aquilo é positivo, e aí ele vai entender lá na frente que aquilo ali vai ser bom para ele também. É aquilo que a gente estava falando, é ser exemplo e não só dar o exemplo falando, né? Aconteceu comigo uma coisa bem interessante. Meu filho, desde os 2 anos, ele acompanha a gente na Maratona do Rio, que é uma prova que a gente sempre faz. Sim. Esse ano não fomos, e ele assistindo na TV, aí, mamãe, Maratona do Rio. Eu fiz, filho, ele, a gente não vai? Tipo assim, já se incluindo. É verdade, né? já incluindo. Se sentindo parte desse Exatamente, processo. já se sentindo parte do processo e já tendo a atividade física, o exercício físico como hábito, né? Que ainda não dele, mas um hábito familiar e que futuramente ele vai sim ter necessidade de se incluir também nisso. Ivan, vamos para as perguntas, que a gente recebeu perguntas de muitos pais preocupados e querendo essa orientação. Primeiro, treino de resistência pode ser feito por adolescentes? Meu filho quer ir muito para a academia, mas eu não sei se ele pode. Tem 11 anos. Então, pode, né? A partir do momento em que ele tenha discernimento de saber o que é certo e o que é errado e a seguir orientações. Porque ele vai estar sendo monitorado por um profissional e ele precisa seguir as orientações desse profissional, né? A partir do momento que você julgue, né, pai, que você julgue que o seu filho tem esse discernimento, que ele vai sim saber o que é certo ou o que é errado, não tem problema nenhum. Mas nessa idade em si, é muito mais importante que além da musculação, ou que seja no espaço da musculação também, não tem problema disso, não tem problema nenhum nisso, mas que ele faça algum outro tipo de exercício, geralmente, né? Na escola, né? Na escola, tem sim, esporte, né? Mas até nas academias. As academias têm espaços abertos, né, fora do salão de musculação, que podem ser usados para fazer isso. Trabalhos de coordenação motora. Tipo, né? um funcional. Isso, trabalhos cognitivos, né, o treinamento integrado. Tudo isso vai influenciar positivamente na vida desse adolescente ou desse pré-adolescente. O que a gente precisa entender é que existem fases, não é só
estar adolescente ou ser criança. Existem fases de maturação e a cada fase existe uma janela de aprendizado maior para determinada coisa. E aí o profissional de educação física que estiver acompanhando vai ter que saber disso para definir melhor. É importante não largar o filho na academia, né? Não deixar ele ir sozinho, ter esse profissional orientando. É importante, principalmente nessa fase, né? Se essa criança ou esse adolescente não tiver nenhuma vivência anterior, ele vai precisar mais ainda de um apoio para que ele aprenda os exercícios, para que depois de aprender ele comece em si a treinar. A primeira fase é muito de aprendizagem motora, né? Não adianta você começar a dar saltos, tem que ser gradativo, cada hora tem a sua forma de lidar com essa criança, até que ele sim consiga ter o corpo preparado para continuar treinando. Tem uma pergunta aqui da Bruna Souza, lá de Maceió. Minha filha tem 15 anos e quer fazer crossfit, pode? Então, Bruna, o crossfit é um negócio que está muito na moda, né? A gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a ele, porque o crossfit, a essência dele são treinos muito intensos, né, Juliana? E nem sempre o corpo, nem do adulto, nem do adolescente, vai estar preparado para isso. Então, se você tiver, se o profissional tiver a preocupação, como eu falei anteriormente, de preparar essa pessoa, esse adolescente, para receber a carga, não vai haver problema em relação a lesões, que é o que talvez seja a preocupação dela, né? Não vai haver problemas em relação a lesões. Mas, né, o crossfit a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com ele, tem que ter um pouquinho de cautela para deixar fazer ou não. Musculação atrapalha o crescimento? Não, musculação não atrapalha o crescimento, tá? Essa é uma dúvida que muita gente tem ou tinha, mas hoje a gente já sabe de forma muito clara que a musculação não atrapalha o crescimento. A seleção dos esportes, tem muita gente que fala assim, mas quem faz vôlei só cresce tem alto mais. Fazendo vôlei, né? Só tem altos jogando basquete. O que acontece é que eu fiz basquete e fiquei baixinha. Pois é. O que acontece é que quando criança, todo mundo faz um esporte de preferência. A partir do momento, chega uma fase em que tem um estirão, né? E nesse estirão, o próprio esporte vai selecionar. Por você não ter crescido muito, você não vai querer fazer o basquete, porque você vai se sentir inferior a quem é mais alto. E aí você parte para uma outra modalidade. Então não é você que define, não é a modalidade que define se você vai crescer ou não crescer. Tem uma pergunta aqui que ela não colocou o nome, mas assim, meu filho passa horas na academia, às vezes chega aí 2 vezes por dia, isso é prejudicial? Não sei se vai ser prejudicial, tá? Porque depende do que ele está fazendo na academia. Mas dependendo do objetivo que ele tenha, é muita coisa para fazer, né? Hoje em dia a ciência já evoluiu, a ciência do esporte já evoluiu o suficiente para nos mostrar que pouco tempo de treino já é o suficiente para ter resultados, tanto para a estética quanto para a saúde. Então não precisa ficar muito... Às vezes é mais a socialização, né? Os então, amigos, por isso que eu estou falando, tem que saber o que ele vai fazer lá, né? De repente ele vai para conversar, ou ele vai para... Né? Mas para a saúde em si, não é necessário que se faça muito tempo de exercício físico diário. Se você fizer pouco tempo, a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que até no mínimo 150 minutos semanais, né, a gente ainda aceita isso, é o suficiente. Então, se você fizer 30 minutos 3 vezes por semana, ou todos os dias, quer dizer, 30 minutos todos os dias, já vai dar esses 150 minutos semanais orientados. Tem uma pergunta aqui da Beatriz. Eu acho que os outros pais estavam falando de meninos, né? Sim. Porque eu acho que os meninos têm esse desejo de ganhar massa, de ficar mais forte, mas aqui é de menina. A filha dela tem 12 anos e quer ficar com pernas e bumbum igual as paniquetes. Faz como? Tá muito cedo ainda, né? 12 anos. E aí a gente chega naquele negócio que começamos a falar no início, né? É o apelo que as mídias sociais têm com os adolescentes. É muito complicado isso. As crianças, elas se espelham em algo que é muitas vezes inalcançável de forma natural. Tá? Natural que eu falo, com exercício, alimentação e descanso. Até mesmo para quem já é adulto, né? Até mesmo para quem já é adulto. Então, e na cabeça do adolescente, né, é difícil entrar isso. Ele vê e de forma imediatista ele quer ser igual. Então tem que ter um pouquinho de cautela. Nem tudo isso que a gente vê nas mídias sociais, no Instagram e tal, na televisão é real, né? A gente não sabe o quanto ou o que essas pessoas fizeram para alcançar aquele corpo e se o que elas fizeram
é saudável ou não. Então tem que ter um pouquinho de cuidado nisso. E respeitar seu corpo, né? Se você não nasceu para ser paniquete, não vai ser, mesmo passando o dia inteiro na academia, né, Ivan? É verdade. Então, cada um tem que respeitar a sua genética. A genética vai ditar muito, né, do que você vai conseguir modificar no seu corpo, tá? A alimentação ajuda, como eu falei, os treinos ajudam, mas a genética tem um poder forte aí nesse processo também. Ótimo, Ivan. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas, gente, eu queria dar uma dica para vocês. Ele tem um canal no YouTube que é super legal para falar sobre diversos assuntos aí relacionados à atividade física, né? Saúde e resenha, né, Ivan? Então, a gente fez Você e mais 2 amigos que também são da área. Somos 3 profissionais de educação física que decidimos nos juntar para fazer um canal e passar informação, né? Tentando combater isso tudo que a gente vê de forma errada nas mídias sociais. Então, a gente passa a informação de forma clara, né, algo bem descontraído, para que essa mensagem chegue nas pessoas que têm interesse em praticar exercício voltado para a saúde, principalmente, né? Então, é bem legal, a gente brinca, na verdade, no que a gente faz. Eu me divirto assistindo, confesso que é muito legal. A gente mesmo. brinca com o que a gente faz, mas tem um poder sério ali, tem uma seriedade por trás na mensagem que é passada. E essa forma que a gente achou mais descontraída foi para tentar alcançar realmente, tentar chegar nas pessoas de uma forma mais tranquila, assim, porque ainda existe muito mistério em relação a exercício físico e tem muita gente falando e nem todo mundo que fala o que deveria ser passado, né? Exatamente. E tem muita mentira também, gente. Tem muita né? mentira, tem muita mentira. Tem muita mentira porque tem muita coisa por trás, né? Tem um cunho comercial por trás, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas o que a gente faz é isso, a gente tenta passar informação simples, né, informação produtiva, para que você que está em casa tenha aí mais ferramentas para se exercitar de forma mais tranquila, sem muitos tanta neura, né? desafios, assim, sem tanta neura. Ivan, muito obrigado, sucesso no Saúde e Resenha e conte sempre com a gente aqui no Viver Bem. Que isso, obrigado eu pelo convite, então quem quiser seguir aí o canal Saúde e Resenha ou no Instagram @Saúde e Resenha, toda terça-feira a gente tem um vídeo novo lá para vocês. Olha aí, coisa boa. Então, pais, assistam também que tem muita informação para vocês, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí 2 minutinhos, Viver Bem tá de volta.